Olá, meus noveleiros de plantão, Terra e Paixão, está pegando fogo. Irene fará uma promessa a Antônio de que revelará a verdadeira identidade de Ágata. Por outro lado, Graça e Jonatas planejarão uma trama contra Caio, mas enfrentarão sérias consequências por suas ações. Caio decide levar sua mãe até um curandeiro, mas ao chegarem lá, o pajé desmaia ao ver uma sombra sobre Ágata. Isso impede Ágata de entrar no local, e deixa Caio preocupado, percebendo que algo está errado com sua mãe. O pajé, ao se recuperar, revelará um segredo que deixará Caio completamente chocado. Enquanto isso, Aline recebe a visita de um geólogo em suas terras, mas uma figura misteriosa aparece, revelando que foi contratado por Irene. A situação se complica para a vilã, pois o delegado Marino a cercará, revelando que ela foi a mandante por trás do plano que resultou na suposta morte de Ágata. Antônio, enfurecido, decidirá tomar medidas para se vingar de Irene. Tudo pode mudar depois que Irene promete a Antônio que fará com que ele esqueça Ágata. Isso deixa o fazendeiro nervoso, e Irene afirma que provará que Ágata é falsa e astuta. Uma discussão se inicia entre os dois, com Irene determinada em suas palavras, sem perceber que a situação está prestes a se complicar. Enquanto isso, na delegacia, Marino descobre que Gregório fez várias ligações para Nissi ao longo de um período considerável. O delegado chama um policial e diz que essas ligações são suficientes para suspeitar do envolvimento de Nissi no que aconteceu com Ágata. O policial questiona qual é a relação entre a herdeira de Cândida e Ágata, e Marino sugere que alguém usou Nissi como intermediária. Decidindo agir rapidamente, Marino obtém um mandado e parte em busca de Nissi, determinado a descobrir a verdade. Ele chega a um bar acompanhado de policiais, surpreendendo todas as mulheres presentes. Nissi, assustada, observa de longe e ouve quando Marino pede para falar com Nissi e a chama para acompanhá-lo até a delegacia. Sem saída, Nissi decide continuar fingindo ser a falsa missionária e responde que está ali. Marino explica que precisa esclarecer algumas coisas e pede que ela o acompanhe até a delegacia. Nissi, ainda disfarçando como a falsa missionária, respira fundo e concorda em acompanhar Marino até a delegacia. Ela mantém a calma e tenta esconder sua apreensão enquanto segue os policiais até a viatura. No caminho para a delegacia, Marino faz algumas perguntas a Nissi, tentando obter informações sobre seu possível envolvimento nos acontecimentos relacionados a Ágata. Nissi cuidadosamente responde às perguntas, tentando manter sua fachada, mas também se preocupando com o que será revelado durante o interrogatório. Ao chegarem à delegacia, Nissi é levada para uma sala de interrogatório, onde Marino a questiona mais detalhadamente sobre seu relacionamento com Gregório e se ela tem alguma informação relevante sobre o que aconteceu com Ágata. Nissi continua a se esforçar para encobrir seu possível envolvimento, mas a pressão do interrogatório começa a afetá-la. Marino, determinado a descobrir a verdade, continua a fazer perguntas perspicazes, procurando qualquer indício de que Nissi possa estar escondendo algo. A tensão na sala aumenta à medida que a conversa se desenrola, e Nissi sente que está cada vez mais próxima de ser desmascarada. Marino diz: "Eu te convoquei porque quero entender qual é a sua verdadeira relação com Gregório, o homem que sequestrou Ágata." Ao ouvir isso, Nissi começa a perceber que sua máscara está prestes a cair e sente um medo crescente. Ela tenta desesperadamente negar qualquer envolvimento, afirmando que deve haver algum equívoco. Marino, por sua vez, apresenta registros das chamadas telefônicas entre Nissi e Gregório como prova. Nesse ponto, Nissi fica ainda mais apavorada e declara que só falará na presença de seu advogado. Marino, irritado com a situação, instrui um dos policiais a chamar um advogado público para representar Nissi, deixando claro que não pretende permitir que ela evite a questão tão facilmente. Enquanto isso, na fazenda, Antônio, ainda perturbado com a discussão com Irene, começa a refletir sobre as palavras dela e sobre a situação de Ágata. Ele sente que algo não está certo e começa a questionar a verdade por trás de tudo o que aconteceu.
Sua determinação em desvendar os mistérios que cercam Agatha aumenta, e ele se prepara para tomar medidas drásticas. Enquanto Irene tenta manter sua posição, Antônio se aproxima da verdade, e a investigação de Marino com Nissi na delegacia se intensifica. Caio revela a Aline que é irmão de Jonatas, deixando-a em choque com a descoberta. Ela arregala os olhos e exclama: "Meu Deus do céu, você quer dizer que você e Jonatas são irmãos de verdade? Nunca pude imaginar algo assim. Dá um joinha, assim você faz com que mais pessoas vejam o meu conteúdo." Caio então explica que Jonatas não aceitou a ideia de imediato, mas está determinado a provar a identidade de sua mãe. Ele está profundamente preocupado com a situação. Aline, compreensiva, sugere: "Por que você não leva sua mãe até o Jurecê? O pajé pode te ajudar." Caio concorda com a sugestão de Aline e decide levar sua mãe até a oca de Jurecê. Rapidamente, ele parte para realizar essa ação, ansioso por descobrir a verdade sobre sua mãe e entender o que está acontecendo. Agatha aceita o convite e os dois adentram a mata. No entanto, ao se aproximarem da oca do homem, Agatha começa a sentir-se desconfortável e menciona: "Que sensação estranha é essa? Parece que não estou à vontade aqui." Caio, acompanhado por sua família, apresenta Agatha ao homem Jurecê, que veio conhecer. Ao fixar os olhos em Agatha, Jurecê percebe uma sombra sobre ela, arregala os olhos e desmaia repentinamente, deixando todos em choque. Os filhos de pajé correm para socorrê-lo, e Caio também demonstra preocupação. Enquanto Jurecê recobra a consciência, todos o levam para dentro da oca, exceto Agatha, que fica do lado de fora, observando atônita. Caio, confuso e preocupado, pede a sua mãe para entrar, mas ela se sente mal e responde: "Eu não consigo, meu filho. Vou ficar aqui te esperando." Caio, intrigado, insiste, perguntando por que ela não consegue entrar. Agatha responde que ele pode entrar e que ela o aguardará do lado de fora. Sem entender completamente a situação, Caio entra na oca para verificar o estado de Jurecê. Enquanto se aproxima do pajé, Caio, preocupado, pergunta se ele precisa de alguma coisa, pois parece estar mal. Jurecê, olhando-o profundamente, responde: "Eu vi o mal, Caio. Ele está se aproximando." O jovem Caio fica atônito com a resposta e indaga: "Mas que mal é esse? Que perigo é esse?" Jurecê explica que Caio precisa encontrar um objeto de proteção que lhe foi dado na infância, pois é a única forma de mantê-lo seguro. Caio, ainda abalado pelas previsões, decide deixar o local e retorna com Agatha. Ele a deixa em casa e vai até a fazenda de Aline para compartilhar o que aconteceu. Quando Caio chega, encontra Aline conversando com o geólogo Miguel, sem desconfiar de que ele foi contratado por Irene e Tadeu. Aline compartilha suas suspeitas sobre a existência de diamantes em suas terras, mas Miguel adverte que a análise custará uma fortuna e que as chances de encontrar diamantes são escassas. Aline, pensativa, questiona preocupada sobre como conseguirá o dinheiro para a pesquisa. Enquanto isso, Caio continua desconfiado do comportamento de Miguel. Na delegacia, o advogado de Nissi chega, mas ela nega todas as acusações de Marino, alegando que seu número foi clonado e que não sabe quem é Gregório. Marino a pressiona e adverte sobre as consequências de mentir. Nice, com medo, procura Irene e a informa sobre a investigação do delegado. Irene fica furiosa e recusa pagar por um advogado. No entanto, Nissi ameaça com a possibilidade de confessar que Irene é a mandante do ataque contra Agatha. Irene, relutante, concorda em providenciar um advogado. Mais tarde, Nissi a segue discretamente enquanto Irene faz uma ligação misteriosa, planejando algo sinistro. Na delegacia, Nissi revela a verdade para Marino, incluindo provas de sua conexão com Irene e Tadeu. Marino fica chocado e emite um mandado de prisão contra Irene. Ele tenta ligar para Caio, mas não consegue alcançá-lo, então decide ir pessoalmente atrás dele. Caio, por sua vez, decide buscar sua mãe e levá-la à plantação de Aline para conversar. Quando chegam lá, Agatha reconhece Miguel e alerta Aline sobre sua falta de confiança nele. Ela revela que Miguel provavelmente foi enviado por alguém para investigar suas terras.
Aline decide investigar e, enquanto Miguel está distraído, verifica seu celular, descobrindo conversas entre ele, Tadeu e Irene. Com raiva, Aline avisa que irá atrás de Irene para confrontá-la. Caio se junta a ela na missão. Em outro local da cidade, na boutique de Graça, Jonatas aparece e começa a discutir com ela sobre o plano para separar Caio e Aline. A conversa é ouvida por Andara, que descobre os planos de Jonatas e Graça contra o casal. Andara decide interromper a discussão e conta a Caio e Aline o que ouviu. Caio fica em choque com o que ouve de Andara e Aline fica furiosa e confronta seu amigo, Jonatas, desesperado, tenta se explicar para Caio e Aline, mas a confusão já está instalada. Ágata chega à cena e vê seu filho discutindo com Jonatas. A confusão aumenta até a chegada do delegado Marino, que prende Irene por seu envolvimento no ataque a Ágata. Irene nega sua culpa, mas Marino a leva sob custódia enquanto ela diz ser inocente. No entanto, Marino está determinado a descobrir a verdade e a levar os responsáveis à cadeia. Me fale de que cidade você está assistindo esse vídeo? Agradeço a presença de cada um de vocês, e aos novos inscritos no canal. Conto com o apoio de vocês para continuarmos trazendo conteúdos com mais detalhes e informações. Obrigado pelo carinho, e até o próximo vídeo.